Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem nesta manhã. Vamos começar então a nossa 16ª temporada do Upgrade. Que Deus faça presente nessa temporada mais uma vez, tanto com o nosso orador, com cada um de nós que vamos participar e ouvir da sua palavra. Que ao findar essa semana possamos ter a nossa mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu convido vocês para que a gente possa fazer uma oração e em seguida eu vou colocar o louvor. Fechem seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Senhor, porque tu és tão bom conosco, porque teu Santo Espírito nos trouxe aqui nesta manhã, Senhor. Acreditamos que o Senhor tem um propósito para este projeto, para esse programa do Upgrade, e o Senhor tem um projeto para nós através dele. Que teu Santo Espírito venha preparar o nosso coração para receber a mensagem, esteja também com o pastor Glauberci, conduzindo a tua palavra através da boca dele, para que encontre o nosso coração. Esteja conosco, Senhor, durante essa semana. Mais uma vez te peço, em nome de Jesus. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo, pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. E seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. Irá constantemente seu rosto então ver, e estarei para sempre junto ao Salvador. Muito bem, Deus seja louvado. Então, nesta manhã, quero apresentar para vocês o pastor Glauberci Borges. Pastor, seja muito bem-vindo aqui nesse pequeno grupo online. Que Deus te use mais uma vez. E gostaria que o senhor pudesse se apresentar melhor, né? Também estou te conhecendo agora, esses dias, né? Que o senhor possa se apresentar, falar de onde veio, onde está, para onde vai, e assim a gente se conhece um pouco melhor. Pastor, a palavra é sua. Maravilha. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui no Upgrade, né? Nessa 16ª temporada.
Que privilégio meu e participar desse encontro de oração. Eu sou assim fã, né, desses encontros de oração pela manhã. E louvado seja Deus por isso. Bom, como a Cláudia falou, meu nome é Glauber Borges, eu sou pastor aqui na Associação Sul do Pará, em uma cidade chamada Marabá. Aqui, no estado do Pará, nós temos quatro, entre missão e associação, e também a união, mas eu sou natural de Fortaleza, no estado do Ceará. Durante algum tempo, trabalhei ali no Nordeste, especialmente no estado do Piauí, onde a gente desenvolveu ali nosso ministério por 10 anos. Sou casado com a psicóloga Cris, e do fruto do nosso casamento nós temos três filhos: a Rebeca, a Rízia e o Pedro Benício, que é a mais nova aquisição do time. E nós somos muito felizes por participar do ministério que Deus outorgou em nossas mãos e me sinto honrado cada vez que sou convidado a compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos e amigos também. Tá? Então, creio que ao longo dessa semana nós sentiremos a presença de Deus através do estudo da sua palavra. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Maravilha, queridos. Quero compartilhar com vocês aqui um pouco. Ao longo da semana a gente vai se conhecendo assim um pouco mais, né? Quem sabe se desinibindo, ainda que pelas redes sociais, mas às vezes a gente fica meio inibido e tal, né? De apresentar o rosto ali na tela, se apresentar. Mas eu gostaria de pedir a você que, se for possível, né? Você abre a sua câmera aí para que a gente possa saber que você está vivo e a gente saber que tem alguém que está ali do outro lado, que está ouvindo a gente, né? Bom, mas eu quero ir aqui para a palavra e quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Nos evangelhos, nós encontramos muitos sermões de Jesus. Mas é interessante que em Mateus capítulo 5 nós encontramos assim um sermão que ele compreende três capítulos. E ele se tornou na Bíblia o Sermão do Monte, não é? Ele ficou conhecido na Bíblia como o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, Jesus começa um discurso em cima de um monte chamado Monte das Oliveiras, não é? E esse sermão ele traz muitas lições para a nossa vida cristã. E eu queria que nós lêssemos apenas o verso 13, e eu quero tirar aqui pelo menos duas lições desse verso 13 para nossa reflexão aqui nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz assim, acompanhe comigo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Interessante que Mateus capítulo 5, quando Jesus começa aqui o discurso do Sermão do Monte, ele abre esse discurso com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, nós conhecemos aí aqueles que têm alguma familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, vai conhecer assim o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não é? E Jesus abre então esse discurso, esse sermão, que eu diria assim, um dos seus primeiros sermões, ele abre falando exatamente sobre as bem-aventuranças. E no verso 3 ele diz assim, ó: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No verso 5 você vai encontrar bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No verso 7 você vai encontrar bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, em outras palavras, Jesus começa o Sermão do Monte, descrevendo o caráter dos cidadãos que irão morar no reino de Deus. Assim, em primeira instância, se nós quisermos adentrar o reino dos céus, Jesus está dizendo assim, ó, você precisa expressar esse caráter aqui. Que caráter é esse?
o caráter de alguém que é humilde, o caráter de alguém que é manso, o caráter de alguém que é misericordioso, o caráter de alguém que é limpo de coração. Ou seja, se você quiser adentrar o reino de Deus, você precisa ter o caráter dos cidadãos do reino dos céus. Só que, quando eu olho para Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Jesus não está apenas descrevendo o caráter de alguém que vai estar lá. Jesus está descrevendo o seu próprio caráter. Em primeira instância, Jesus está descrevendo o seu próprio caráter. E o caráter de Jesus, queridos amigos e irmãos, o upgrade, é o caráter que é humilde, caráter que é manso, caráter que é misericordioso, um caráter que é limpo de coração nessa vida. Ninguém foi mais limpo de coração do que o próprio Jesus. Então, quando ele começa o Sermão do Monte, ele começa dizendo assim, ó, se você quiser ir para o reino dos céus, você precisa assumir o meu caráter, refletir o meu caráter, reverberar o meu caráter, que é limpo, misericordioso, que é manso, que é humilde de coração. E aí Jesus vai, descrevendo ali as bem-aventuranças, e aí ele chega exatamente no verso 13, que é o verso para nossa reflexão nessa manhã, quando ele diz assim: Vós sois o sal da terra. Bom, no Sermão do Monte, Jesus apresenta um discurso para a multidão, mas a partir do verso 13, esse discurso ele é dirigido para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas eram esses? Eram os discípulos. E agora Jesus se volta para os discípulos, e algumas traduções dizem assim: ele se volta para os discípulos e ele então começa a dizer: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para duas coisas. Que é? Qual que é, perdão? Para lançado fora e ser pisado pelos homens. Não sei se vocês sabiam, mas na época de Jesus, o sal ele era super, mega, hiper valorizado. Só para você ter uma ideia, né? É, o sal, na verdade, frequentemente, os soldados romanos, na época de Jesus, eles recebiam seu pagamento em forma de sal. É daí que surge a palavra salubre, salário. Né? Então, a palavra salário nasce exatamente desse contexto em que os soldados romanos trabalhavam e depois de 30 dias trabalhado, eles recebiam pacotes de sal e levavam sal para sua casa. Então, na época de Jesus, o sal ele era super valorizado. Hoje, talvez o sal não seja tão valorizado, né? Um quilo de sal, não sei, aqui nos diferentes lugares, né? Mas pelo menos aqui onde eu moro, não passa de R$ 2 um quilo de sal. Aí talvez alguns olhem para mim e digam assim, pastor, é por isso que o salário, né? Bom, mas isso aí é um outro contexto. É, os soldados romanos recebiam o seu salário em forma de sal e eles levavam para casa. E a pergunta é, por que que eles levavam para casa, né? Bom, em uma época em que não existia geladeira, geladeira, freezer, o sal, ele era também um elemento muito importante para conservar os alimentos. Em outras palavras, o alimento, ele era conservado no sal, né? E vocês sabem que o sal, ele contém propriedades que ele impede que o alimento ele se estrague. Então, eu queria falar aqui pelo menos de duas funções do sal. Primeira função é que o sal ele contém propriedades e nessas propriedades fazem com que o sal impeça com que o alimento entre em estado de putrefação. Em outras palavras, o sal contém elementos que impedem que o alimento se estrague, que impede que o alimento apodreça, né? Então, quando Jesus diz assim, ó, vós sois o sal da terra, a pergunta é, em que sentido Jesus é,
falou para os cristãos em todas as eras, os discípulos, serem o sal da terra. O mundo, queridos amigos, está caminhando de mal a pior. E a gente está percebendo aí, cada dia que passa, o aumento da criminalidade, o aumento, né, da imoralidade, o aumento da violência, da corrupção e tantas coisas ruins. E isso já estava profetizado pela Bíblia. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele já descrevia o estado em que estaria o mundo nos últimos dias, né? E se você abre a sua Bíblia, por exemplo, em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 até o verso 5, verso 1 até o verso 5, você vai encontrar então o estado em que estaria o mundo nos últimos dias. E olha o que é que Paulo diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E olha o conselho do apóstolo, foge também, foge também dele. Então, queridos amigos, o estado do mundo já estava profetizado pela Bíblia, não é? O apóstolo Paulo, João e tantos outros já haviam descrito como que estaria o mundo nesses últimos dias. Assim, olhando para esse texto e tantos outros que nós encontramos na Bíblia, quando Jesus, ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra, Jesus estava dizendo o seguinte: o mundo está apodrecendo. O mundo está entrando em estado de putrefação. O mundo está cada vez pior. E para conter o avanço da maldade, para impedir que o mal continue avançando, você e eu somos chamados para ser o sal da terra. Que privilégio, hein, irmãos? Que alegria Deus nos chamar para conter ou impedir o avanço da maldade. Nós podemos ser o sal da terra. Perceba, Jesus não está usando aqui uma símile, né? Ele não está fazendo uma comparação. Ele não está dizendo assim, ó, você parece com o sal da terra. Ou ele está dizendo assim, olha, você é como o sal da terra. Não, não, não. Ele está dizendo assim, ele está usando uma metáfora. E nessa metáfora, Jesus está dizendo assim, você é o sal da terra. E sobre eu e você, querido amigo e irmão, pesa uma grande responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? De impedir o avanço do mal. E talvez você esteja se perguntando, pastor, como é que eu vou impedir o avanço do mal? Como é que eu vou impedir, né, o mal se proliferar, se já está descrito pela Bíblia que os últimos dias, os dias serão piores do que nunca, né? Jesus até comparou os últimos dias como os dias de Noé, né, lá do dilúvio, os antediluvianos, como Sodoma e Gomorra. E de fato, queridos amigos, como é que nós podemos impedir o avanço do mal? Só existe uma maneira, e Jesus deixou bem claro, sendo o sal da terra. Sendo o sal da terra, nós podemos impedir o avanço do mal. Pastor, e como é que eu posso, sendo o sal da terra? Bom, você pode impedir apresentando para o mundo a solução, tirando as pessoas do pecado, ajudando-as a conhecerem a palavra de Deus. E ao conhecer a palavra de Deus, elas se depararão com verdades que certamente irão mudar a vida das pessoas. Assim, eu e você fomos chamados para ser o sal da terra. E sendo o sal da terra, nós podemos impedir o avanço do mal neste mundo de pecado. Agora, segunda lição do sal, e essa talvez seja, que eu diria assim, a mais apreciada por todos nós. É que o sal, queridos amigos, ele tem
elementos, não é, que dá sabor à comida. O sal ele é usado também como um tempero, como um condimento. E pense comigo, né, comer uma comida que é para ser preparada com sal, sem o sal. Ele não vai ter, a comida não terá o mesmo sabor. Ela não terá o mesmo gosto, né? Assim, quando Jesus falou assim, ó, vós sois o sal da terra, esse mundo, ele precisa de sabor, ele precisa de um tempero. E você e eu fomos chamados para dar sabor, para trazer o tempero para este mundo que está caminhando sem sabor, sem tempero. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, nós, como sal da terra, precisamos, de fato, dar sabor à vida das pessoas. E é muito comum, queridos amigos, hoje, pessoas irem diante da internet e elas dizerem assim: eu perdi o sentido da vida. Os famosos, né? Pessoas, talvez os influencers, eles vão diante da internet e eles dizem assim: olha, a vida para mim não tem mais sentido. A vida perdeu sentido, a vida é, é, é vazia. E essa crise existencial tem levado inúmeras pessoas a cometerem o pior. E você já sabe o que eu estou falando, não preciso mencionar aqui. E aí Jesus agora nos chama para ser o sal da terra. E como sal, a gente precisa levar sentido à vida dessas pessoas. Quantas pessoas ansiosas, depressivas, quantas pessoas, queridos amigos, que você e eu conhecemos, né, que caíram nessa crise existencial, perderam o sentido da vida e hoje levam uma vida completamente vazia. Perceba a responsabilidade que nós temos como sal da terra. Qual é a responsabilidade? Responsabilidade de dar sentido e levar sabor à vida dessas pessoas que estão vivendo sem sabor. Assim, queridos amigos, nós temos duas lições básicas de Mateus capítulo 5, verso 13. A primeira lição é que nós podemos impedir o avanço do mal, como pastor, apresentando para o mundo a solução, sendo o sal da terra. E a solução está na palavra de Deus. Segundo, é dando sabor, é levando sentido para a vida das pessoas. Eu lembro que alguns anos atrás eu era pastor na cidade de Parnaíba e nós tínhamos ali uma igreja chamada Igreja do Macapá, é uma praia. Parnaíba é rodeado ali de praias e nessa praia do Macapá nós temos ali uma igreja e eu era pastor ali daquela igreja também. E eu lembro que um dia eu fui pregar na igreja e a irmã disse assim, pastor, hoje o senhor vai almoçar lá em casa. Eu estava subindo para a plataforma, quando a irmã tocou no meu ombro, olhei para trás e ela disse, pastor, hoje o senhor vai almoçar lá em casa. Uau, é tudo que pastor gosta, né? Aliás, não apenas eu, mas eu creio que a maioria de nós aqui também gostamos de ser convidados para almoçar. E eu lembro que aquela irmã me convidou naquele dia para almoçar e, pasmem, naquele dia eu estava pregando exatamente sobre o sal da terra. E quando eu terminei, ela fez uma pergunta. A pergunta dela foi a seguinte: pastor, eu vi o senhor falando ali de alimentos sem sal e tal, aquela coisa toda. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor já comeu em algum momento, né, um peixe ou qualquer alimento que foi conservado no sal? Eu disse, irmã, eu nunca comi assim nenhum alimento conservado no sal. Bom, pelo menos que eu lembre, não. E ela disse, pastor, pois hoje o senhor vai comer assim um peixe daqueles que ele é conservado no sal. E eu fiquei pensando, né? Uau, irmã, mas deve estar muito salgado assim e tal. Pensando, não compartilhei com a irmã. E aí nós fomos para a casa dela e quando chegamos ali na casa da irmã, eu fiquei conversando ali com os filhos.
esposo. Ela entrou para a cozinha, foi preparar o alimento. E eu lembro que 20 minutos depois, a irmã diz assim: vamos lá, pastor, vamos lá, família. Convidou a gente ali para a mesa. Nós tomamos lugares ali à mesa. Eu pedi a bênção. Logo em seguida, nós começamos a comer. E eu lembro que a irmã disse assim: pastor, esse peixe aí que você está comendo é um peixe que foi conservado no sal. Eu disse: uau, irmã, que legal. E aí veio a segunda pergunta. E a segunda pergunta foi assim: e aí, pastor, está gostando do peixe conservado no sal? E eu disse: irmã, eu estava com um bocado assim na boca, né? Engoli o bocado, e eu olhei para ela e eu perguntei assim: irmã, eu quero saber quando é a segunda vez que a senhora vai me convidar para comer esse peixe conservado no sal. Mas que comida gostosa, irmãos. Que alimento gostoso. Nunca na minha vida tinha experimentado comer uma comida assim, um peixe, uma carne que havia sido conservado no sal. Mas que peixe gostoso. Tempero, sabe? Nossa, eu fiquei assim, já ansioso para saber quanto que seria a próxima vez que a irmã iria me convidar para comer aquele peixe gostoso. Quero terminar aqui a minha reflexão nessa manhã dizendo o seguinte: sobre eu e você, querido amigo, querido irmão, pesa uma grande responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? É de sermos o sal da terra. E como sal, nós precisamos, de fato, impedir o avanço do mal. Como sal da terra, nós precisamos dar sentido, levar sabor à vida das pessoas que estão vivendo sem sabor. Agora, a parte final da meditação, Jesus passou a maior parte do tempo nesse texto aqui que nós lemos falando sobre isso. O que que é? Eu diria que é a pior tragédia da vida cristã. Qual que é a pior tragédia da vida cristã, irmãos? É alguém saber que ele foi chamado para ser o sal da terra, mas ele não vive como sal. Alguém que é chamado com a responsabilidade de representar o caráter de Jesus diante das pessoas e ele não representa, ele não reverbera. É aquele cristão, né, que é chamado para ser o sal, mas ele não vive como sal. E aí Jesus disse assim: olha, esse sal aí, né, ele é um sal insípido e ele não presta para nada. Aliás, Jesus falou, ele ainda presta para duas coisas. O que que é? Lançado fora e ser pisado pelos homens. E eu creio que nessa manhã eu estou falando para um grupo de pessoas que, assim como eu, também foi chamado como sal. E como sal da terra, eu desejo que nós possamos representar o caráter de Jesus. Eu desejo que nós possamos reverberar a vida de Jesus, a ponto, né, das pessoas olharem para nós, e assim como os discípulos também, em algum momento, né, assim como Pedro, quando estava ali, atraía Jesus, uma mulher chegou para ele e disse assim: olha, eu sei que você é um deles, porque você vive como ele, fala como ele, que nós sejamos assim, irmãos, e que a gente possa, de fato, refletir Jesus em nossa vida, para que possamos dar sentido, levar sabor à vida das pessoas. Que Deus abençoe você, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nessa manhã podermos começar o dia na tua presença. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos o sal da terra. E nós queremos, ó Deus, fazer jus ao teu chamado. Nós queremos, ó Pai, refletir o teu caráter, ter um caráter manso, humilde, misericordioso, sermos limpos de coração. Por favor, Senhor, ajuda-nos, pois nós somos muito falhos, débeis e carecemos cada dia, Deus, da tua graça em nossa vida, para de fato, então, refletirmos o teu caráter. Ajuda-nos, Deus, a compreender que nós somos chamados para ser o sal da terra. E como sal, Senhor, podemos impedir o avanço do mal, apresentando para este mundo a solução
E a solução para este mundo é a pessoa de Jesus e a sua palavra. Então, nos ajuda, Deus, de maneira simples, de maneira humilde, a te representar, a fim de que possamos também, Senhor, levar sentido e dar sabor à vida das pessoas que estão vivendo neste mundo sem sabor. Toma a nossa vida em tuas mãos para ser completamente do Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, pastor, muito obrigada por essa reflexão de hoje, muito boa. Que Deus esteja temperando todos nós nesse dia. Antes de nós começarmos, pastor, eu não sei se você pode ficar aí uns minutinhos com a gente para um pequeno bate-papo, mas antes da Sim, gente ir sim. para esse bate-papo, eu queria fazer uma foto aqui da tela. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir, só para tirar um print, né, para ajudar a gente na divulgação. Então, se prepare aí, quem quiser abrir a câmera, eu já vou tirar o print. Vou tirar só mais um, peraí. Pronto. Pessoal, quem quiser ficar, será muito bem-vindo para um pequeno bate-papo. E quem precisar sair, que Deus te abençoe. E nesse momento a gente vai finalizando a gravação aqui com o pessoal do YouTube, que vai assistir depois. Quem quiser participar ao vivo com a gente, precisa participar do grupo do WhatsApp para participar aqui da reunião do Zoom. Maravilha. Cláudia, posso enviar aqui um abraço? Estou vendo aqui um amigo, rapaz, o Ricardo. Ricardo, que alegria, rapaz, poder tê-lo aqui conosco, hein? Deus te abençoe, tá, amigo? Enviar um abraço aqui para os nossos irmãos, mais novos irmãos, a gente vai conhecendo aí pessoas de todos os lados, de todos os cantos desse Brasil, desse mundo, né? E que alegria poder reencontrar aqui alguns amigos. Deus abençoe a todos. Estamos juntos aqui, tá? Pastor, aqui no grupo, só para o senhor saber, tem pessoas de várias cidades aqui, viu? De várias regiões do país também. É uma bênção.